Eu me apeguei pra caramba com esse personagem. E digo mais, não acho que foi no coitadismo, mas eu me identifico com ele. É claro, né, que aquilo ali, né, é uma caricatura, mas uma série de questões ali eu me identifico. Esse conflito que é desesperador para um pastor que se acha que eu acho que eu sou melhor, mais bonzinho, sei lá, tô fazendo da minha vida alguma coisa melhor, mas quando levanta um coringa e eu tô do lado de fora, vai, caraca, e eu dou uma risada de pegadas de sangue no final. Taxi Driver é um filme que o filme do Coringa meio que imita quase que quadro a quadro. Ele tem o mesmo cenário, ele tem quase que os mesmos personagens. O nome do personagem faz referência ao nome do personagem do Robert De Niro. Estrela o Robert De Niro, não é à toa isso. Por quê? Porque, novamente, é a história de um psicopata que se vê injustiçado, quer fazer um estouro, quer fazer uma coisa grande. E o melhor, pra mim, é o Cavaleiro das Trevas. É que nada que contenha Capitão América pode ser bom, cara. Eu sabia que você ia falar É isso. muito ruim, velho. O melhor, não é pra ruim. mim, ruim. Não é ruim, É cara. ruim de dar raiva, ruim de não vou assistir. Não Pra vou mim, Você não assistir. entendeu nada. Não é que eu não entendi, Você eu é não assisti. preconceituoso. Eu não assisti. Olha lá, Eu não olha lá. assisto, me recuso. Estamos de volta mais uma vez de novo, again. Podcast Glocal. Gostou da minha risada? Meu nome é Clodovil. Agora você dobre a sua língua quando falar de profissionais. Meu nome é Marcos Botelho e só a risada me basta. Nossa. Esse é o nosso pastor. É um palhaço. Achei que você fosse dizer que você era o Arthur, alguma coisa do tipo assim, mas não, né? Não, meu nome é Silas Chosen e eu achei que eu ia assistir um drama, mas eu acabei assistindo uma comédia. Sou o Edu Molina e ao invés de uma comédia, eu vi um ensaio da loucura humana. Muito bom, Edu. Eu sou o Paulo Nazaré e eu tô muito feliz porque dos podcasts de filme que eu já participei na Glocal, esse é o primeiro podcast sobre um filme que eu já vi. Porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Celebrem comigo aí, por favor. Uma Boa, salva de palmas pra mim. Parabéns, Hoje vai ser Paulo fantástico. finalmente entendeu o que é um podcast de filme. Eu passei a vida toda esperando isso acontecer. Muito bem, meus amigos da Glocal, a gente veio falar dessa obra de arte odiadas por muito poucas pessoas que não entendem de filme e aclamadas pelo grande público e amadas. Coringa, Joker, nada melhor, amei. Saí depressivo? Saí. Quase me matei? Quase. Mas é isso que é uma boa obra de arte. Não recomendo pra crianças e grávidas? Não Jeito recomendo. nenhum. Eu não recomendo nem pros crentes, eu tô pensando aqui. Mas tá aqui, vai ter spoilers. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, Eu alerta de diria o spoiler. seguinte, poucos spoilers devem estragar esse filme, porque esse filme é aquelas obras de arte que, assim, não tem um mega coisa. Porque É o depois clima eu que explico. importa. É o clima que É importa. isso aí. Mas a gente vai discutir isso tudo depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Seu Marcos Botelho. Meu Voltamos aí. Pedido, os comentaristas mais pedidos do Brasil. É. Nosso podcast vai sair, hein, mano? Comentários que nunca foram pro ar. Você sabe que tem gente que adianta a introdução só pra ouvir a gente e desliga na hora que a gente para, né? Eu tendo a acreditar que é o contrário, né? Estão criando dois coringuinhas aqui, ó. Então, mano, é o caos, mano. Aliás, estão criando porque, meu amigo, semana passada, em 35 episódios, a gente chegou a 30... Quem diria que a gente ia chegar a 35 episódios? Esse é 36, Pois é. né? 36º. Passamos a marca de 175 mil downloads, meu amigo. Não é pouca porcaria, né? Não. Eu não sei da onde tá tanta gente sem o que fazer pra ouvir. Caramba, mano. Que Tanta louco, hein? gente ouvindo isso, tanta bobeira nossa e coisa legal também, né, mano? A gente fica muito feliz, desde os parceiros que têm apoiado a gente, acreditado. São 6 anos de Glocal.
E eu queria falar nesse episódio de Coringa que tá animal, vai ter spoiler, viu? Putz, e você editou, né, mano? Imagina eu que não assisti. O ouvido ia doendo a cada spoiler que eu ia tomando. Eu quero falar pra você que gostou do filme Coringa ou que não gostou, que queria entender mais sobre o Coringa, pra você comprar agora o nosso livro Eu Vilão, cara, que tem o Coringa, Renatão. Aliás, tem os 3 vilões mais legais que já existiram, né, cara? Sauron, Darth Vader e Coringa, cara. Darth Vader daria um livro sozinho e o Coringa daria outro sozinho. Outro sozinho. O Edu Molina, que tá nesse podcast, ele e até o Silas estão preparando mais um segundo volume aí com mais vilões, sabe? Mais vilões, cara. Ah, mano, tem muita gente do mal aí. Que eu acho mais Tem louco. Muito presidente aí que poderia... A gente pode fazer uma série de livros chamado Eu Presidente. Ou Eu Ditador. Pô, tem na cadeia, tem solto, tem presidindo, isso, tem que foi impeachmentado, tem tudo, mano, tem muito. E atualmente a gente pode fazer também Eu Torturador. Tem... tem tudo. Cara, mas se você quiser, se você tá aí, quer entender melhor sobre o Coringa, sobre a piada mortal, que é um dos clássicos do Coringa e tudo mais, entra em lampejosLivreteria.com.br e lá vai estar o livro Eu Vilão. Você compra que recebe em uma semana na tua casa. Olha que louco. Caraca, eu acho que é muito legal a gente conseguir fazer essas pontes, como se forma um vilão e o evangelho e tal, e se identificar, né, nas partes que tem a ver exatamente, com a gente. Pô, não sei se louco, nesse podcast a gente fez tão bem, mas no livro a gente fez, viu? No livro tá bem feito, né? Tá bem feito mesmo, cara. E assim, e você que tem gostado, se você gostar desse podcast, ou você que faz parte dos 175 mil downloads. 1000 loucos. 1000 loucos, né, que tem ouvido a gente, manda nos stories, manda nos posts, aí marca a gente, Glocal Oficial, comenta, em qualquer lugar, né? Pra gente saber que você tá ouvindo, manda seus comentários, manda proposta de tema. Isso, proposta de tema é legal. E as críticas também é sempre bem-vinda, tá bom? Vamos pra loucura, pro caos? Vamos pro caos. É isso aí, bom podcast, galera. Valeu! Eu queria começar o seguinte, perguntando se gostou ou não gostou. Ou vamos começar ao contrário dos podcasts aí que dá uma nota no final. Vamos dar uma nota no começo, assim. Você fala assim, gostei, nota tal. Eu vou falar, pra mim, nota 9. Eu gostei bastante. Eu gostei do desenvolvimento do personagem, mas a história... Um 7,5, 8, vai, pra falar que eu não sou tão ruim assim. Eu gostei muito, eu daria uma nota 10, e aí assim, né, baseado em quê, né? Pra mim, esse foi um filme que assim, eu me esqueci que eu tava no cinema. Eu embarquei na história, e pra mim, um filme bom é isso, é quando eu me percebo, né, me deixando levar por aquela história, e nesse sentido, esse filme é nota 10 pra mim. Você me perguntou do filme antes de você dar sua nota, que vai ser baixa. Vai. Eu compararia como Ensaio da Cegueira. Ensaio sobre a cegueira do filme, né? Então, assim, acho que quando você compara, os dois me levaram para o mesmo lugar, de mesmas conclusões. Muito legal a comparação, inclusive. São dois filmes que tentam falar um pouco sobre a mesma coisa. Tapa na cara. Eu acho que um deles não fala bem, não fala de uma forma inteligente, porque o Coringa é assim... Sua nota. Minha nota. Putz, eu vou dar uma nota 5. Vou dar uma nota 5 porque assim... Até tava esperando menos. Não, assim, eu vou explicar assim, por quê? Porque pra mim, o Coringa, ele tem um monte de partes excelentes. É o 5 que passa raspando ou é o Não, 5 ele não reprovado? Ele reprova. É média 7? Média 6. A média é 6. Média 6. Na faculdade é 7, né? Ensino médio é 6. O professor tá dizendo que média é 6. Mas assim, ele tem um monte de coisas excelentes. Ele tem uma fotografia excelente. Achei demais a fotografia, linda. cara. Ele tem uma trilha sonora muito profunda, muito impactante. Ele tem um design de produção, isso é o cenário, os carros... Peraí. Estamos entrando Vou demais, interromper. Não, você tá passando muito rápido nas coisas excelentes. Sim, mas eu quero chegar na coisa ruim, que é o que... Por que eu dei o 5? Mas esse é o podcast, calma. Você só deu a nota, a gente vai degustar. Justo.
Vamos falar sobre fotografia, já que você trouxe, Silas. Fotografia. O Silas não aprendeu ainda, calma. Ele assim... Ele vai chegar um dia. Você já é o antagonista nesse podcast do nosso público, ou você é o herói para alguns que estão ouvindo. Depende. Eu não sou o herói que vocês merecem, eu sou o herói que vocês precisam. Eu também. Muito boa. Mas assim, fotografia é incrível, né, Paulo? Então, eu não sei falar tecnicamente, né? Eu tô aqui de frente pro Silas, assim. Mas o que acontece? Da mesma maneira, eu disse, né, que gostei do filme porque o filme me levou. A fotografia, eu olho para aquilo e falo, cara, que imagens bonitas, que cores, né, embora escuras e tal, mas eu falo, cara, esse negócio, né, mano? esse negócio tá bem feito. Não só isso, mas não claro, é Gotham, né? Mas é Gotham, cara, não existe sol em Gotham. É claro quando precisa ser. A cena essencial agora da escada, dele dançando na escada, que é o pôr do sol, que ele tá descendo a escada. Mano, é lindo. As cores do filme estão lindas demais. E eu queria falar uma coisa pra você, que é bem da maneira que a gente se relaciona com filmes, na verdade. Sim. Você teve essa experiência com o filme. Como eu tava falando antes, desculpa os 15% que eu vou ofender agora com o exemplo que eu vou dar. Não é como Batman vs Superman, que se você gostou, você tem que ir no terapeuta, tem probleminha, etc. Esse é um filme que eu entendo você ter gostado. Eu acho que se você gostou do Superman vs Batman, você fez parte do filme, né? Você deve ter botado dinheiro lá, alguma coisa. Provavelmente. É um jeito, Provavelmente. Cara, de alguém achar alguma justificativa. É uma das poucas coisas que os Silas concordamos, assim, é que esse filme é muito ruim. Eu, por sinal, não vi, né? Claro. Você não assiste. Não, faz aí, isso. Ó. Faz isso com a sua infância. Esse é um filme que tem parte que, como você disse, elas funcionam, elas te envolvem. E quando você consegue desligar o mundo lá fora e eu tô naquele mundo... isso é, essa né? experiência a catarse, né? Rolou ali. Exatamente, rolou a catarse. Quando rola a catarse no filme, quando rola o momento do filme... E que uma coisa que também já traz aqui, além da fotografia, que eu também achei incrível, assim, não só a fotografia... que eu acho que é fotografia também, aí o Silas pode me ajudar. Tem algumas cenas que ele vai andar no corredor, que a câmera acompanha ele, quando ele vai falar com o chefe dele. E é uma parada, assim, é muito legal. Assim, eu parei no meio e falei, cara, tá muito legal isso. Isso é uma coisa interessante. Eu entrei nessa sala com ele, eu saí de um ambiente que ele recebeu uma arma, eu falei, vai matar. Cara, aí é uma outra coisa que eu quero falar, essa tensão. Mas, complementando fotografia, que são coisas, entre aspas, menores, no sentido que a gente não percebe se você não é tão fã, a trilha sonora também é incrível. Muito boa. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você falou. Também faz parte da fotografia, apesar de que normalmente é muito mais a parte do diretor do que do diretor de fotografia, porque eu acho que essa cena é muito uma questão da escolha de lente. O cara escolhe a lente certa para transformar um corredor normal num corredor claustrofóbico. Isso, aquela cena em que ele tá saindo, eu acho que é quando ele ganha a arma, e ele tá saindo, e você vê que ele é pequeno, mas o corredor ainda assim parece oprimir ele. E em muitos momentos isso acontece. Tem uma cena que no trailer ficou muito boa, que é quando ele tá subindo o elevador e tem um cara do hospício, um doido amarrado, e você vê que ele tá se encolhendo todo para não chegar perto daquele cara. Novamente, isso é um trabalho de lente bacana, é bem estudado. Por quê? Porque a lente é um dos efeitos, entre aspas, do cinema que mais afeta você psicologicamente e a gente nunca presta atenção nisso. Pode crer. Porque tem diferença. Às vezes o cara decide que vai filmar um diálogo com uma lente e você vê o diálogo e você pensa, são duas pessoas normais conversando. Outras vezes, passa o mesmo diálogo, você fica em depressão. Esse filme tem muitos corredores, né? Você já reparou isso? Tem bastante. Todas as cenas tem coisa. Ele chega em casa, tem um corredor, o hospício tem corredor, o trabalho dele tem um corredor e uma escada. A primeira vez que ele mata os caras, ele vai correndo pra casa, ele passa num túnel. Isso, então ele mata os caras dentro de um... O beco, né, do começo do filme também tem essa ideia, né, que ele apanha. De túnel, que também de perspectiva. Claustrofóbica. Sem fazer o trocadilho com Cláudio. Mas assim... Deus do céu. Sem fazer mesmo, por favor. E assim, é isso. Esse ambiente você espelha até na cena sem ar, né? Até a cena da escada, ele tá, sabe, emoldurado ali. Sim, é verdade. Mas essa cena da escada, eu acho ela muito interessante, porque todas as vezes que mostram ele... Até a parte final do filme. Isso é fantástico. Cara, é um sofrimento pra ele subir aquela escadaria. Subindo, é um desespero. E você vai ter um momento que é o e aí, né, na hora que oposto disso. A cena final, na reta final do filme,
ele descendo com aquela roupa contrastando com aquela escuridão que é até coisa toda a cena, interessante. ele desce Quando ele- dançando, cantando. quando ele tá subindo, é fantástico aquilo, Todas as cara. vezes que ele tá subindo, ele tá indo pro único lugar onde ele tem conforto, que é com a mãe dele. Ele tá meio que indo pro céu, digamos assim. Quando ele se transforma e ele tá descendo, ele tá fazendo o caminho errado. Ele está indo pro inferno, mas ele tá dançando. Né? Esse é o Coringa. Mas eu acho, isso é uma das coisas que eu gostei do filme, essa construção do vilão. Então eu vou contar um pouco da minha experiência. Minha esposa me chamou para assistir esse filme. Legal. Ela ganhou os ingressos porque ela trabalha com a Warner. Então ela ganhou os ingressos. A última vez que ela me chamou para um filme foi nos 8 Odiados. E aí eu falei, você tem certeza? Eu já até contei essa experiência na Glocal e ela, eu acho que sim. E ela saiu no meio. Aí ela me chamou, vamos assistir o Coringa? E eu não quis falar, você tem certeza? Mas a gente estava assistindo. Nem mostrou Porque o trailer pra ela. Quando... ela deve ter visto o trailer, e o trailer é romântico. O trailer não mostra o que é o filme. Mostra, assim, algumas coisas, mas não mostra, cara, o que é a parada. Ele que não vai... perguntou com medo dela responder, ele perdeu o ingresso. Exatamente. E aí, cara, eu fui, e quando deu uns 40 minutos de filme, ela virou pra mim e falou, a gente vai acabar sentindo empatia por ele, e esse filme parece que vai mostrar o sofrimento dele, e a gente vai gostar dele, então. Aí eu virei pra ela e falei, tudo que eu conheço do Coringa, a última coisa que vai acabar esse filme, você vai gostar desse cara. Eu falei isso, e alguém gritou, shh, atrás do cinema, que esse casal conversando é um saco. Óbvio. E aí a gente vai falar de outras cenas, mas pra mim a construção e o jeito que ele foi levando Porque alguém desavisado igual a minha esposa vai pensar, isso aqui é um coitadismo, cara. Coitado, mano, olha que sofrimento. Mas alguém que conhece como a gente, talvez não tanto o Paulo, mas a gente já conhece assim, a gente começa a falar, mano, que horas que... Será que eles vão construir esse personagem, cara? E a gente vai com medo do roteiro. Vai com medo. Eu não sou igual o Edu e o Silas, que conhecem tão bem, mas... será que ele vai construir... No vitimismo? Será que, cara, não é o Coringa, se for ver. Se explicar muito a origem dele, não é o Coringa, é um caos. E tudo mais. Então, assim, mas a hora que ele desce a escada, eu já tô com vontade de aplaudir. Apesar que ainda, eu falei pra Natália, a Natália ficava com medo, e eu falava, vai vir... Aí quando ele aparece no show, eu falei, vai ser o grande final. Agora é a apresentação do vilão. Pra variar, minha esposa não sabia quem era a família Wayne. Falei, amor, você viu o que ele falou? Que a mãe, quando ele leu a carta, eu assim... E a Natália, que foi? O Wayne. Ela, quem é o Wayne? Eu falei, amor, pô, você não sabe o básico. Você não sabe o básico. O Paulo também não sabia. Não, eu sabia sim. Eu sabia sim. Mas fala da sua assim... raiva. Não, por eu não ter muito... por eu não estar tão vinculado com as histórias, né? E não me apegar muito a isso, eu achei fantástico isso. Inclusive, depois Edu me disse se isso não poderia, né, acontecer. Eu vi gente falando, mas que absurdo colocar ele com essa possibilidade de ter um vínculo com a família Wayne e tal. Isso não poderia acontecer, isso é um absurdo. Não acredito que esse cara tá colocando esse personagem nesse lugar. E eu falei, mano, que coisa fantástica. A cena dele indo, inclusive, lá no portão e tal. Então eu que tô desapegado, num certo sentido, dessas histórias, eu me apeguei pra caramba com esse personagem. E digo mais, não acho que foi no coitadismo, mas eu me identifico com ele. É claro, né, que aquilo ali, né, é uma caricatura, mas uma série de questões ali eu me identifico. É uma pessoa solitária, né, abandonada, né, que sofre, né, naquele lugar onde ele vive, né, super hostil e tal. Eu achei o máximo, assim. Sério, eu peguei pra caraca. O que você citou do Thomas Wayne. É uma coisa que me incomodou no roteiro do filme, porque o Thomas Wayne, normalmente, ele é um cara altruísta, ele é um cara que se entrega pro Gotham, é o cara que... É o pai do Batman, não é isso? O cara que entendi, seria... então, tá vendo como é que eu entendi? O cara que seria o sacana, que faz isso, que agiria como o Thomas Wayne no filme, é o Bruce Wayne. Bruce Wayne é o cara que faz isso, é o cara que não dá mínima pra ninguém em Gotham. Se você fizer um estudo sociológico de Gotham, a miséria em Gotham é causada pelo Bruce Wayne. Ele que não dá muito a mínima pra ninguém, então uma crítica da galera que estuda, assim, antropologia, etc., do Batman, é que o Batman ele é um cara bilionário que podia investir bilhões na segurança pública e ele decide acabar com o crime se vestindo de morcego e batendo em bandido. Então, essa é uma das coisas que eu não gostei, assim, do filme, né? E essa outra questão de você colocar o Coringa como o irmão do Batman.
Vocês não perceberam, isso mas o me- Silas acabou de dizer que o Batman é bolsonarista. Tá ok? Como assim vocês não perceberam? Gente, não foi sutil. Não, mas Não era pra ser, o gente. Batman é fascista, né? Isso é uma coisa O que... Batman Não, votou o mais legal é que Batman tem é um outras aspecto. mil maneiras de resolver. O Batman desse- é É um Trump aspecto 2020. desse personagem, né? É Mais um aspecto, profundo, né? assim. É um Ele fascista. é, ele Esse é, filme, ele é ele é- objetivista. O Batman, ele não confia em ninguém, então é assim, eu tenho que resolver Mas, cara, o problema então, de todo E aí, mundo. Isso é legal. e aí, então você Eu- acha que o Thomas Wayne não poderia ter sido colocado nesse lugar? Não, eu acho que não. Né, de vilão, Ou digamos da assim. forma como foi colocado no filme, pra mim, não. Até porque eu nunca havia visto. Mas, assim, o diretor ele falou que não ia fazer nada relacionado com o HQ. Não ia ser porque fiel, não nem ia ser nada. fiel ao HQ, então tudo bem. Pra mim, assim, passa, mas eu não gostei. Entendi. Então, eu acho que eu tô do lado do Paulo. Eu sou mais apegado a esse uma narrativa peso, essa que, narrativa. né, Eu que- sei, assim, tem que ter o mínimo. E eu acho que ele resolve muito bem, de forma excelente, quando ele deixa aberto. Ele isso deixa foi legal. aberto. Porque assim, e na verdade, não é aberto. Ele não tem nada a ver com... Não é. E você Ele termina... só tá dizendo assim, pode ser, ele teria poder pra manipular, ele poderia... Primeiro Mas ele diz que essa é pode- a parada. Não é, cara. Porque é isso que é a frustração. Eu acho isso. As nossas ilusões da vida. A gente, assim, toda vez que acontece um caos na sociedade, entrou umas crianças e atiraram numa escola. Aconteceu assim. Primeira coisa que seres humanos normais, como nós, fazemos é o porquê. Então a gente vai, sofreu bullying. Foi abusado pelo pai ou por alguém, não sei o quê. Por que que ele fez essa atrocidade? E o que eu gosto do Coringa, sempre gostei, principalmente foi Heath o... Ledger. É quando ele começa a contar uma história para cada um. É quase dizendo assim, eu não tenho motivo para ser faço mal. porque eu gosto. E eu acho que aí está um pouco da depravação total da humanidade, que é bíblica, e que a gente deixou para trás por causa desses tempos de autoajuda, desses tempos de valorize, tente outra vez, você pode, é o meu lado. Esses dias alguém me escreveu, eu até entendo a pessoa, porque eu reposto muita coisa do coach do fracasso, né? E aí Que é muito bom. Se você não segue, eu recomendo. Eu acho ótimo, porque aquilo é dizendo assim, ser humano, você baixa essa bola aí que você é o fracasso. E aí alguém me respondeu falando, Marcos, eu parei de seguir porque a gente é mais que vencedor. Isso aí começou a me jogar para baixo, ouvindo essas coisas. Eu falei, cara, eu só tenho uma coisa para dizer, você é mais que vencedor em Cristo. Você sozinho é tudo para ser um fracasso. E aí é mais ou menos isso, mano. É aquilo, parar de buscar, às vezes é um motivo. Mas eu gosto de... Porque aí traz uma legitimidade do ódio que esse cara tem da família. De tudo, na verdade. Da família. E aí me deu um peso, assim. Além dele ter um ódio da vida e de todos, de qualquer sistema, ele tem um ódio especial pelo Bruce, porque ele, na cabeça dele, ainda acha que pode ser que esse cara é um grande sacana e ele nunca vai saber porque morre. E não só isso, mas assim, desde o começo do filme, eu tava pensando muito sobre esse filme, eu escrevi sobre esse filme, mas tem uma cena no começo que eu achei que pouca gente tá falando dela, mas eu acho que ela é muito reveladora sobre o que o personagem quer. Quando a gente tá escrevendo o roteiro, uma das principais coisas que a gente tem que pensar é assim, o que esse personagem quer? Qual que é o objetivo de vida dele? No começo do filme tem uma cena em que ele tá vendo o Robert De Niro, Jay Leno ali, de Jô Soares, falando... E ele se imagina encontrando com o cara, e ele se imagina tendo um pai que ele admira. Então, esse Coringa, esse ser humano, o Arthur Fleck, o que ele quer? Ele quer pertencer. Ele quer fazer parte de alguma coisa. E qual que é o problema? O problema é que ele vai ganhando evidências de que ele não pode participar. E isso vai fazendo com que ele se sinta... E não é como se isso vai fazendo com que ele se sinta revoltado. Eu meio que não sei se é a doença dele que está fazendo ele agir daquela forma, se é a psicopatia dele que está fazendo ele agir daquela forma, que são coisas diferentes, porque ele é psicótico, ou seja, ele tem alucinação. Ele é psicopata, ou seja, ele não tem remorso nenhum, são coisas diferentes. Ou se é uma revolta com todo mundo. Se é simplesmente eu estou com raiva do mundo. O filme não me deu base para eu... Não é que ele deixou ambíguo. Ele deixou vago. Então, quer ver como é que eu li isso aí? Como você É uma revolta que todos nós temos. Mas no caso dele, se torna algo caricato e doentio, porque ele é um psicopata também. Então, Sim, entendeu? sim. Se intensifica. Eu entendi. Só que quando eu tô tentando me identificar com o cara, e tudo bem que a identificação morre em algum momento. No momento que ele mata a mãe dele, morre toda a identificação. Pelo menos. Eu imagino que todo mundo que tava com coitado, ele tá pegando esse travesseiro pra quê? Aí, vixe, velho. Aí ele mata a mãe.
Que é outra coisa Ali que é o ponto de virada, certo? Eu acho que ali é o ponto de virada. Que ali é o momento que ele não tem mais volta. Não é quando ele mata, porque até quando ele mata os caras no coisa, e ele vai atrás do cara rastejando Apesar e de mata, que o cara- ali já mostrou que ele tá muito P, mas O até então terceiro aqueles caras estavam... O terceiro cara, ele mata na sacanagem. Não, mas então, é lógico. Mas mesmo assim você tá ali, pô, ele matou o cara porque o cara vai contar pra todo mundo, alguma coisa, ainda tem alguma lógica. Ele tenta No sentido, encobrir, né? Mas eu acho que talvez, tentando interpretar você, Silas, porque você não gostou e a gente gosta, eu vou te dar uma coisa do meu sentimento ao sair do cinema. Porque quando acaba o filme, eu vi gente ficando lá, gente saindo, que demais, gente sai. Na sessão que nós somos, os caras aplaudiram, né? Os caras Eu começaram queria a aplaudir. mas então, esse é o problema. Porque você se identifica com o cara, eu vou falar de mim, não vou falar você. Lembrando que Eu você me é pastor. identifico com o cara, com o Coringa, com o Arthur, antes e depois. Então, A hora que ele não tem levanta- travesseiro na sua casa. E quando ele levanta... Não na hora que ele mata a mãe, apesar que não deixou de merecer. Mas assim... Se liga na risada agora. Ok. Mas assim, quando ele levanta, que é o grande finale ali, que... Levanta. Eu me peguei... Levanta, faz isso por nós. E aí ele levanta e eu queria aplaudir, porque eu me arrepiei de falar... E aí, uma hora você cai a ficha. Cara, eu tô me arrepiando pelo demônio, cara. Uma hora cai a ficha. Eu sou doente também, eu tenho sou doente, problema. é esse. Então, aí, se você não teve essa empatia, talvez você contando assim, cara, não foi bem construído. Você não tem esse conflito que é desesperador para um pastor que se acha eu acho que eu sou melhor, mais bonzinho, sei lá, tô fazendo da minha vida alguma coisa melhor, mas quando levanta um Coringa e eu tô do lado de fora, vai, caraca, e eu dou uma risada de pegadas de sangue no final. Mano, a gente é tudo um lixo, cara. A gente é o Coringa. Eu vilão. Eu tenho vergonha de falar Tem isso. Depois eu vou falar sobre isso. Mas tem uma coisa que é interessante no que o Silas falou da questão do pertencimento, que eu vejo muito isso nos lugares que eu tenho ido falar, nas escolas que eu já trabalhei, que eu trabalho, que é você perceber o seguinte, cara, as famílias estão completamente desestruturadas. Então a família é a instituição base da sociedade. Se a família não funciona, automaticamente o resto da sociedade não vai funcionar. Não tem chão. Você vai criar um Estado que não funciona, uma igreja que não funciona, e as pessoas vão buscar o tempo inteiro formas de pertencer a alguém ou a algum lugar, algum espaço, né, que acolha. E ele não encontrou isso no filme, ele vai encontrar isso nessa psicopatia dele, e ele vai perceber o seguinte, cara, legal, já que ninguém dá mínima pra mim, não dou mínima pra ninguém. Isso entra, na verdade, numa questão que é muito do personagem sempre foi, que aí talvez comece a entrar na questão de por que eu tive problema em entrar no filme, por exemplo, que é o ponto de vista dele. E como o ponto de vista do personagem se mistura com o ponto de vista do filme, do diretor. Vocês assistiram Laranja Mecânica? Só o time jogando, que foi um show. Bem, amigos da Rede Globo. Laranja Na década de Mecânica, 70, Holanda, Laranja, pra quem não é dos esportes. Você assistiu Laranja Faz tempo, Mecânica? mas eu assisti. Laranja Já ouvi Mecânica falar muito é um desse filme, é um filme muito parecido com esse, que é o quê? É sobre um jovem. Foi feito um paralelo, né? Isso, Porque... tem bastante paralelos. É sobre um jovem que é um psicopata, só que ele tá por cima da carne seca. Ele tem uma casa, ele tem uma família estruturada, etc. Só que ele é um psicopata, ele sai na rua e mata mendigo porque ele quer. Ele entra na casa de gente e estupra mulher e mata pessoas porque ele quer. E o filme vai acompanhando ele. E na época, quando esse filme saiu, todo mundo fala assim, como vocês me fazem um filme e que um herói do filme é um monstro? E aí você vai vendo o filme entra em outras coisas que eu imagino que pouca gente não viu Laranja Mecânica, mas como vocês mesmos não viram, não vou contar o que acontece, é um filme muito importante, assistam. Mas o ponto de vista do filme não é o do personagem principal. Então não é legal matar gente. Ele usa a psicopatia do personagem para falar alguma coisa sobre a sociedade, sobre governo, sobre opressão. É um filme dos anos 70, se eu não me engano, da Inglaterra. Então ele é distópico, ele é do futuro, mas ele tá falando de umas coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, vocês viram Taxi Driver?
Taxi Driver é um filme que o filme do Coringa meio que imita quase que quadro a quadro. Ele tem o mesmo cenário, ele tem quase que os mesmos personagens. O nome do personagem faz referência ao nome do personagem do Robert De Niro. Estrela o Robert De Niro, não é à toa isso. Por quê? Porque, novamente, é a história de um psicopata que se vê injustiçado, quer fazer um estouro, quer fazer uma coisa grande, pega uma arma e vai fazer a sua declaração. Novamente, o Scorsese, ele tá usando a trajetória do personagem para dizer uma coisa sobre a sociedade como um todo. E termina o Laranja Mecânica, termina o Clube da Luta, que é outro parecido, termina o Taxi Driver, você fala assim, pô, eu saquei o que esse diretor estava querendo dizer. Eu entendi. Ele usou essa trajetória desse cara muito problemático para me levar para algum lugar. Qual que é o meu problema com Coringa? Eu não cheguei em lugar nenhum. E muito disso tem nas pequenas dicas que o diretor vai te dando, que o personagem vai te dando, de que esse personagem não acredita em nada. E esse filme não acredita em nada também. Por quê? Ele cria uma revolução social. Na verdade, ele não cria uma revolução social, ele cria um anarquismo geral. Ele cria um anarquismo geral, só que é um anarquismo... É uma idiotice, que eu ouvi uns twitters do governo agora falando que isso é espelho de um governo de esquerda. Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Exatamente. É totalmente ao contrário. Como não é da direita também. É anarquia, é outro sistema. É muito louco. Porque... Tem que explicar pro governo o que é anarquia. Exatamente. Não entendi, não tô entendendo. Ele não aceita, não. E eu vi uma publicação... Vai explicar, você vai apanhar, vai ser eu vi torturado. uma publicação do Michael Moore, que é um cara bem de esquerda, só que ele é americano, dizendo assim, olha só como esse filme fala que os ricos oprimem a gente. O importante é que estamos todos unidos. Que também é outra idiotice. Aliás, se você olhar das óticas direita e esquerda... Não funciona. Não funciona. Mas, e é exatamente por isso. Não é que eu não posso ter um filme mais centrado. É que esse filme, na minha visão, ele não tá apontando pra lugar nenhum e o filme se acha mega inteligente por causa disso. Tem dois momentos que eu acho... Mas eu quero discordar. Daí você fala dos dois momentos. Tá. Eu acho que... Eu tô cansado. Eu acho que a gente chegou a um tempo. Eu entendo sua preocupação. Entendo que esse filme, na mãos erradas, quase assim, por não ser tão pedagógico, você não sentiu a pedagogia. Eu senti. Eu não senti pedagogia. Então, mas eu senti. Por ele não ser, mas ele não é claro. Não ele é bem vazio, assim. Disso eu tô falando. E ele ser vazio é genial. Eu acho assim. Ele ser vazio tá dizendo alguma coisa. Ele tá dizendo alguma coisa. Ele não levar a lugar nenhum tá dizendo alguma coisa. Porque é isso, cara. É a violência também, é tudo. E aí, pra mim é genial, no sentido, não genial, é genial, sim. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Eu tava precisando disso. Eu tô cansado de filme óbvio. Que assim, que legal, o mal tem Não é nem isso. óbvio, né? Mas então, é que no assim, final você vai ter uma justificativa. Vai ter Não é só uma justificativa, uma lição de moral. Ou uma coisa que levar. Você citou 3 filmes, 2 eu assisti, fantásticos. Imagino que o Laranja Mecânica também seja, porque eu já ouvi muito de crítica. E esse é fantástico, mas é porque ele dá um passo antes. E não é covardia igual Inception, que ele não quer dar uma definição se é sonho ou não é. É uma ousadia dizendo, eu não vou dar sentido. E é exatamente nisso, eu vou perder muita gente, porque eu acho que a gente pode discutir isso, ele não vai ser premiado, porque a academia não permite um filme que não dê uma lição de moral. Academia, ouça o que eu tô te falando, ele não vai ser premiado porque o médio americano que vota naquele troço não permite isso. Mas nem pra atuação do Joaquin Phoenix? O Joaquin tem que ser premiado. Não, aí a gente tem que abrir essa porta. Não vai. O que é aquilo? Ele emagreceu, o corpo dele fala, ele não precisa falar, cara. Isso é uma coisa interessante, eles exploraram o físico do Coringa. Isso eu achei aí genial é uma daquelas no filme, partes que eu falo assim, tem uma parte excelente. O Joaquin Phoenix, a atuação dele vai ser estudada nos próximos anos. Não, cara, é incrível. E me perguntaram, mas é parecido com o LED, você acha melhor? Eu falei, cara, são Coringas completamente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. As inspirações de um e do outro são completamente diferentes e os dois são fenomenais naquilo que se propuseram a fazer. Eu nem sei se vai funcionar tão bem como o Nick Ledger depois que ele virou o antagonista do Batman. Depois que tiver formado. Eu não sei... Pra esse começo, foi na minha opinião, foi perfeito. Depois eu não sei como vai funcionar. Porque eu não sei. Ele não vem uma sequência? Cara, exatamente, ele vem não uma me parece... sequência? Então, o próximo filme do Batman, que vai ser o ano que vem, é outro Coringa, é outra história, não tem nada a ver. Ele vai ter Coringa. Esse é o seu lado que falta. Teoricamente, qualquer um que
que gosta do Coringa vai falar, tá bom, como esse cara vai virar o grande vilão que pega o gênio, que é o Batman. Então, assim, a gente... Eu vi uma pessoa dizer... Ele não tem condição nenhuma. Ele é meio burro pra caramba. Eu vi uma pessoa dizer que poderia ser uma história que não fosse do Coringa, que fosse um personagem da vida... Sabe quem disse isso? O diretor do filme disse isso. Ah, ele acabou então ele acabou de dizer que, talvez esse personagem tenha inspirado o verdadeiro Coringa. Ele soltou isso esses dias. Que, novamente, a outra parte... Que é genial, no sentido assim... Porque, Tudo é genial. Porque assim... eu não gosto Não, desse de novo, Não, tô falando pro Marcos. Não, sim. Não, tudo é genial. Eu acho, porque assim, de novo, ele falar isso, eu gosto mais ainda do filme. Porque isso é um problema pra mim. Eu gostei do filme, mas eu olho ele e falo, mano, você não... Ele não quis se aproveitar do Você mais velho, tu vai apanhar do Batman, cara. Tu não tem condição nenhuma. Só que se alguém do movimento dos palhaços anarquista, um gênio, fala, eu vou assumir isso aí. Esse cara fez o que precisava fazer, botar fogo. Mas eu vou usar isso pro mal com genialidade. Eu gosto, é um cara que inspirou no sentido de, cara, quem é Coringa? Eu sou o Coringa. Tá atrás de uma máscara, entendeu? Qualquer um pode ser o Coringa. Se ele não assume lá... Nunca ninguém ia saber quem é o palhaço que matou. E é isso que ele fala. Não, eu matei, eu gostei. E aí ele vai... Eles mereceram. Eles mereceram. Então, assim, e aí eu não tinha entendido isso. Com o diretor falando, acaba não estando na obra, né? Porque é lógico que ele tentou na obra falar que é o Coringa. Mas isso é uma justificativa que vem depois. E nada que tá fora da obra vale. J.K. Rowling brincando de consertar o Harry Potter 10 anos depois que publicou o Harry Potter. Voltando para aqueles 2 momentos que eu falo assim. Tem um momento em que o Robert De Niro pergunta para ele assim, cara, você tá fazendo algum posicionamento político com essa cara de palhaço? E ele fala assim, não, eu não acredito em nada. No talk show, né? No talk show. E aí eu pensei assim, tudo bem, o Coringa, tradicionalmente, ele é o ultra nihilista. Ele é o cara que não acredita em nada mesmo. E aí tem um momento em que ele tem uma coisa a dizer, ele pega a câmera, aponta pra cara e a TV corta ele. E pra mim, isso é uma coisa de tipo assim... Não é que não há sentido. Existe sentido, mas eu vou negar a vocês esse sentido. É uma decisão do diretor de tipo, não, esse filme não pode ter sentido. Vou te falar que eu fiquei frustrado nessa cena assim. Eu entendi. É óbvio que alguém cortaria. Já teria cortado até antes, né? Claro, mas demora muito pra cortar. Não, mas não cortaram ainda quando ele tava tirando no cadáver. Eu acho Ou não cortaram porque isso, como todo programa da Ibope, né? Mas até o diálogo que o De Niro tem com ele, eu já acho um pouco forçar a barra. Já é aquele, minha opinião, assim, já que é para pegar algumas críticas, quando ele declara, mas você não acha? Ele fica querendo dar o bonzão lá. Sim. Desde o camarim... Parece uma voz off de, vamos agora conversar, vamos aprofundar em tudo isso que a gente viu até aqui? Até antes dele fazer o que ele vai fazer, todo mundo já sabe, assim, quase assim, todo mundo já tá esperando que vai dar, cara. A Natália, vai dar ruim. Ele vai matar esse cara. Ela falava isso. E quando a Natália já percebeu, é porque o autor... Porque assim, o diretor, ele joga pra nós... Quando ele tá falando isso porque ele sabe que a Natália não vai ouvir esse podcast. Não vai. Mas, vocês ouvintes, para de ficar mandando pra ela. Mas assim, o diretor, ele brinca com a gente. Por exemplo, na primeira ilusão que ele tem com De Niro, na hora que ele tá tendo, a maioria da gente... Acha que já sabe que é sonho. A maioria. Eu virei e falei, Natália, você sabe que ele tá sonhando. Como assim? Tá todo mundo aplaudindo ele, não tem sentido nenhum. Verdade. Aí depois no final vai piorando. Pô, você é um exemplo, não sei o quê. Aí ele volta lá pra cena. Só que a vizinha dele, ele foi escondido isso até a hora que o cara quis. Essas cenas com a vizinha foram muito legais. Foram legais, mas eu sempre fiquei falando, o que essa mulher viu nesse cara? E eu comecei a lembrar, aí o problema... Da mulher do Coringa, né? A Arlequina. Isso. Olha só, negra, mas esse questionamento é um questionamento interessante. A gente faz isso na vida real de vez em quando. O que essa mulher viu nesse cara? E aí, no caso do filme, no final você fala, faz sentido que nada disso tenha sido verdade. Não, cara, e aí quando ela entra, o que você tá fazendo aqui? Eu ainda tô assim, aí ele entrou, coitado, mas tenha misericórdia, como você sempre teve. Você é do final do corredor. E aí cai ele a tem que fazer um for dummies, pra mim mesmo, que ele dá um... Sim, sabe aquele... aquela ele poderia nem ter feito isso, mas ele quis revelar mais assim, que é o óbvio, eu te dou. Aí ele mostrou que ele faz o óbvio, entendeu, Silas? Toma o óbvio, isso aqui era uma ilusão. Aí, logo depois que ele dá o óbvio, ele tira o óbvio de novo. Ele matou ou não essa menina?
Porque ele sai, ele tá lá na sala dele, cortou. E eu acho que ele matou ela. E a filha. Eu acho Isso que é não uma- Sim, não, o eu jeito acho que ele... não Vou te falar por que eu acho. Não importa. Lógico que não importa. Importa. O jeito que ele pegou rápido a tesoura, porque tem alguém batendo, já todo decidido, já sabendo o que ele vai fazer. Eu falei, esse cara já virou a chave de uma tal maneira que ele falou, eu vou matar quem eu achar que eu tenho que matar. Assim, realmente não importa, mas ele, como diretor, brinca com a gente. Eu te dou o óbvio, for dumps, mas aqui que você tá curioso, eu vou tirar de você. E eu acho que é isso que ele faz um pouco ali. Eu vou dar um recado pra você. Eu falo, não, mano. Mas aquela cena da menina me lembra bastante assim, né? Óbvio, guardado as devidas proporções, o que acontece com a Bárbara no Piada Mortal. Você fica meio sem saber... Conte pra nós, meros mortais, Mas eu preciso falar que a gente não morreu sobre a piada mortal. Eu sei que é um dos grandes HQs. Depois que quando o Coringa ele dá um tiro na Batgirl, né, na Bárbara Gordon... Ah, saquei o que você quis dizer. Ele fica uma cena em aberto. Ela tá caída no chão, ele dá um tiro, deixa ela paraplégica. E aí ela toda ensanguentada, ele tira a roupa dela e começa a fotografar. E o Gordon tá preso, né? O pai dela, o comissário Gordon, tá preso porque ele quer levar o Gordon à loucura. E ele começa a mostrar pro Gordon as fotos da Bárbara caída, ensanguentada e nua. E ele deixa mais ou menos em aberto. Tipo, ela foi estuprada ou não por ele. No quadrinho original, tem 2 desenhos que mostram ela nua mesmo. Mostra o seio dela, mostra ela toda nua. E aí isso foi vetado na hora da publicação. Né? Então deixa uma coisa meio em aberto, né? Aí, o Coringa, além de atirar, estuprou e jogou isso na cara do pai, o que tá fazendo com a filha, ou ele meio que assim, só dei um tiro e larguei ela lá. Isso me lembrou um pouco essa ideia do tipo assim, interpreta você o que eu fiz. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Time goes slowly. Piada Mortal, ele é um exemplo... Eu acho uma das melhores HQs do Batman, que é Concordo. basicamente assim, Coringa tá no asilo Arkham e o Batman vai conversar com ele e falar assim, pô, Coringa, a gente tem que parar de... Posso dar um resumo? Compra o Eu Vilão que eu explico isso lá também, tá? Olha aí, boa. Muito bem, exatamente. Merchandise. E aí o Coringa fugiu do asilo Arkham, aí faz isso com a Bárbara e vai tentar torturar psicologicamente o comissário Gordon, porque em paralelo você vai vendo o passado do Coringa. Ele era um comediante fracassado, que tava com uma mulher grávida e não conseguia dinheiro nenhum. Chegou a máfia e deu pra ele um trabalhinho. E no dia que ia acontecer esse trabalhinho, a esposa dele morre. E tudo dá errado no trabalhinho, o Batman arruína o plano de todo mundo e ele acaba caindo num poço de ácido. Ele sai daquele jeito. E o Coringa, no final das HQ, o Coringa fala pro Batman, Batman, o que acontece? Eu sei que... Eu não lembro o que aconteceu comigo, mas eu sei que eu tive um dia ruim. E eu quero provar que um dia ruim pode arruinar qualquer um. E o sentido da história é que você nunca pode... E essa é a sabedoria do Alan Moore, que é o maior roteirista de HQs. Você nunca pode dizer que um dia ruim cria um vilão desses. Você não pode culpar o dia. E é o que o comissário Gordon fala pro Batman. Batman, você não bate no Coringa quando você for prender ele agora. Depois da tortura. O comissário agora fala assim, você não bate no Coringa. Ele fala assim, mas por que? Eu adoro bater no Coringa. A gente vai prender ele completamente by the book, porque eu quero mostrar pra ele que ele tá errado. E, na verdade, não é um dia ruim que cria um psicopata. O psicopata nasce psicopata. Não é uma coisa que causa ele. Uma referência boa é Um Dia de Fúria pra negar o que você falou, né? Que é um clássico Exatamente. ótimo. Que também não é um filme Quem que nunca mostra quis que é um dia taco ruim. de beisebol num carro? Não, no mas trânsito de assim, São não, Paulo? só tô brincando, É claro. é um ótimo filme É um e ele ótimo não é um filme. psicopata, na verdade. Não Ele não não é, sei. ele não sei,
Não sei. Mas é bom demais aquele filme. É bom, aquele me identifica. Aquele é mais próximo para um dia o que vai acontecer com o pastor E o que é Marcos. interessante no caso ali do... Ótimo. Vou começar a ver... Cara, alguém falou uma coisa interessante pra mim. Acho que foi um presbítero da minha igreja. Glória a Deus. Ele falou... Existem crentes as na nossa nossas igreja. esposas... Vou falar o nome porque vai envolver esposa. As nossas esposas não podem ter arma. Porque o jeito que elas são, tem altos e baixos... Ele falando de todas as esposas de uma forma bem preconceituosa e machista. Eu não sou Mas, assim, racista! porque o jeito que elas têm altos e baixos, elas vão de ametralhar todos nós, até os filhos, e um segundo depois ela vai jogar a arma e falar, o que eu fiz? E a gente ria, porque assim, cara, a minha esposa um dia pode vir, eu tenho medo, se ela tiver, um dia ela me mata. Como diz algumas feministas, fiquem gratos porque a gente quer igualdade e não vingança. Vingança, exatamente. E aí, cara, esse filme traz um pouco disso pra mim, não dê umas armas. Eu tava discutindo um pouco de feminismo depois do podcast que tem aqui, minha esposa falou que vai voltar pro volume 2 preparada. Falou, eu não tava tão preparada. E aí... Se a Kira não tá preparada, aí, meu Deus do céu, imagina a Natália ela tá preparada. Ela tá lendo. E a gente tá conversando. E aí ela foi falar um pouco sobre esse negócio da vingança, né? Que nunca é plena, mata a alma e envenena. Ótima referência. Eu queria propor pra gente falar um pouco cenas marcantes do filme. A gente tá fazendo análise e tudo, mas as cenas que marcaram o filme, depois a gente pode fazer uma eleição de top 5, assim, ou a melhor. Qual é a cena que te marcou, Edu? Cara, eu acho que das cenas ali todas, a cena dele descendo a escada no final do filme, pra mim ela é emblemática. Eu gostei muito porque mostra essa questão, pra mim, né, dessa loucura humana. É o contraste dele subindo derrotado e ele descendo, tipo assim, agora eu, entre aspas, sei quem eu sou e dane-se o resto, entendeu? Eu acho que é um contraste total daquilo que ele fez ao longo do filme e pra mim, a partir dali, ele assumiu a identidade dele e tocou o terror depois. Pra mim, a cena lá do Doutores da Alegria que o Marcos... Essa cena é muito boa. Eu achei muito boa. Cena é boa. Não, porque você veio dizer pra mim... Não, mas eu vi... Depois você conta aí por que não existe. Mas essa cena, assim... eu vendo essa cena, eu já tinha aquela sensação, né? Ela tem cores estranhas, alguma coisa não tá legal ali. Mas ainda assim, pra mim foi uma surpresa muito grande quando cai um revólver no meio do nada e aquilo me impactou na hora. Eu falei, meu Deus, não acredito que isso aconteceu e tal. Que ele levou. Horrível. Né? Por que ele levou aquilo? Então, esse é o Coringa menos talentoso do mundo. Não, mas e assim, cara. E assim a gente fica revoltado, dizendo, fala que é de brinquedo, caramba! Fala que é zoeira! Não, mas ela cai pesada, não tinha como dizer. Né, cara? Ficou ruim. E eu já andei muito armado esse desconforto ali... Esse desconforto ali eu acho genial, acho uma cena muito, muito legal. Não o genial que o Marcos diz que é tudo, mas isso eu achei é isso. Genial essa cena. Então você é tudo. De genial, cara, tem a cena do anão. Não, a do também. anão pra mim. Não, rouba minha cena. Da porta que ele não consegue abrir. Parou. Cara, aquela cena é ótima, pra mim é a mais cara. marcante. Porque depois que ele muito esfaqueia forte. com uma brutalidade incrível... Esse filme é 18 Ele é anos? fofo com o anão, né? 18 anos. Ah, bom. Tem que ser. Podia ser 24. Alguém me pergunta, 31. Alguém me pergunta hoje pra mim. Meu amigo tá querendo levar o filho dele de 8 anos. Leva? Eu falei, não. Meu Jesus. Não, só de palavrão Não, e porque violência que esse filme negócio, tem. até você pode deixar um filho, né? Eu acho que não é uma censura que é proibitiva. É uma recomendação. O pai pode levar qualquer vez. Eu falei, não faça isso. E assim, essa cena, depois daquela brutalidade, o sangue espirrado e tudo, tem um anão ali, o anão tá chocado e a gente tá chocado junto com o anão. A gente é o anão. Essa é a parada. E aí, num ato de bondade, quase assim como... Não, ele é fofo, ele dá um beijinho na cabeça do anão. Deixa eu contar a cena, essa cena é a minha. Você falou aquilo. Eu não estou suportando mais. Vai lá. Então assim, ele deixa aí e ele pula meio que a perna e o bandido, o morto, e vai lá, e aí ele não alcança. Sabe o que é legal antes? Que ele fala pro cara, você pode ir porque você nunca me zoou. Você nunca me zoou. Aí a gente fala, ai, que bom, teve um pouquinho de... Esse cara vai matar todo mundo, cara. Agora virou o Batman. O Coringa. Ele virou. E aí a gente... quando ele não alcança, eu lembro direitinho que a minha esposa fez. Eu não vou ver. Porque a gente sabe, mano. E aí o diretor foi tão sacana que ele levanta. Né? Você não alcança. Aí ele abre a porta, se vocês perceberem, ele dá uma fechadinha. Aí fala, mano, não mata. Porque assim, ali, eu entendo por que não matou. Porque ali ia muito longe, ia chegar mais cedo no que ele deveria chegar. Talvez. Do que o filme estava se propondo. Ainda tem muito filme.
Ele não pode matar um anão inocente, cara, que fez bem pra ele. Ele pode. Esse é o Coringa. Eu quase falei pro Amor. Amor, ele não matou, mas o Coringa mata. Tá? Ele não tem isso, não tem. Não tem coração. Aí, não tem, é o caos, não tem. E ele dá um beijinho, né? Aí ele dá um beijinho e sai. Aí eu falei, amor, não matou. Ela tava meio assim, vou sair do cinema. Eu falei, foi essa cena que ela quis sair. Amor, não matou e não só não matou, ele deu um beijinho. Olha como ele é fofo. Fofo. Eu acho que a cena que eu gostei... Eu gosto da cena da mãe, porque aí eu acho que o diretor foi coerente. Qual cena da mãe? Aqui ele mata a mãe. Que ele mata. Porque eu acho que ele tá num labirinto de doença mental, de a sociedade me esqueceu, de a minha mãe esqueceu. E eu acho que esse é o momento em que o filme tenta te mostrar assim, não, essa você falou assim, não, naquela hora ele já tinha passado, ele não passou ainda. Ele matou a mãe. Ele sufocou a mãe no hospital, sabe? Ele já tinha passado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, sim, já passou, lógico. Quando eu falo não passou, que matar a mãe foi libertador. Não, mas matar a mãe, eles revelam algumas crueldades da mãe que nunca é normal matar uma mãe, não é normal matar ninguém, gente. Nada justifica. Quando a gente fala aqui que se identifica, é assim, do fundo da alma, da deturpação que a gente tem, humana. Mas é lógico que não. Assim, uma coisa em nós, clara, deixa eu te falar, gente, eu não me identifico de querer aplaudir amá-lo. Eu só tô dizendo que aquilo tem um pouco de nós. É uma caricatura. Se ele matasse o anão, depois de ele ter falado, você é o único que me zoou, falando uma coisa meio cruel, mas é um pouquinho mais do que matar a mãe cruel. E eu gosto também quando ele mata o terceiro cara no começo do filme. Porque no começo do filme, como eu não tava muito entendendo o que o filme ia me dizer, eu achei que ele ia por um caminho que eu tava interpretando que ia ser muito mais interessante, que ali ele vai começar uma descida à psicopatia, e até porque, e novamente, eu não gostei do filme, mas não dá pra dizer que o Joaquin Phoenix não é um monstro atuando, porque a cara que ele faz quando porque ele mata os dois caras na reação. E aí ele atira no terceiro cara e antes dele matar, ele realiza o que ele tá fazendo e ele mata o cara e ele contempla... Mata o cara consciente. Mata o cara consciente, sabe? É o primeiro crime que ele comete consciente. Sim. E eu acho que pra uma história de origem do Coringa, casava muito bem. O resto do filme é o meu problema. Já podemos dizer que a corrida entra entre as melhores corridas do filme? Assim como o Tom Cruise. O Tom Cruise tem uma corrida que marcou história, divisor de água. A corrida dele vai entrar como divisor. Ele correndo é fantástico, velho. É muito bom. É muito bom. Porque ele tá andando também, ele, cara. O andar dele é muito... O Paulo aqui reclamou. Eu tenho quase 15 anos de palhaço antes de largar o palhaço. Eu vivi muito palhaço. Largou? Essa corrida... Eu larguei porque eu não faço mais. Não? Agora ele é o pastor palhaço. Convido vocês a vir à igreja do Marcos. Mas eu não admito. Você botar máscara é uma coisa mais explícita. Agora ele é o pastor palhaço. Hoje é stand-up. Daquele lá. Porque eles riram de mim, mas agora cadê vocês? Vamos esperar que você nunca esteja dançando no púlpito e caia uma pistola. Pistola não cai, mas eu dançando já pode ter. Assim, agora assim, ó. Mano, aquela corrida é uma corrida de quem tem sapato de palhaço. Tem razão. É uma corrida de... Cara, eu já vesti muitos sapatos gigantescos e menores. Depois eu escolhi ter um menor, mas eu tenho... E são caros. São R$300, R$500 um sapato bom. Sério? Que é madeira embaixo. Então ele é pesado e ele não dá pra você andar normal, porque não dá pra explicar aqui em áudio. O movimento, né? Você não consegue fazer. E ele faz isso! Ele é feito pra te movimentar de uma maneira engraçada, e ele não né? tá usando aquele sapato. Ele mostra um dos sapatos clássicos, que é bem menor. Ainda não é, mas ele já anda dizendo assim. Eu achei fantástico. Algumas coisas eu achei muito boas. Fala do anacronismo que o Paulo comentou. Não, é que assim, a gente que estuda palhaço em hospital, em 89 para 90, que entra a primeira vez os palhaços em hospital, e há um grande problema em Nova York por causa disso, os doutores originais, e aí eu brinquei com ele, falei, isso é um anacronismo, não tinha palhaço em hospital em 1980, e alguém me falou, Gota também não existia. Então... Agora, essa daí também foi uma discussão boa. Gota não existia, mas existe. Mas existe, lógico que existe. Nova York, São Paulo. Cego. Não, aí... eu acho que Gota assim, não existe. Eu vou falar de tira o saneamento existe. básico, bota super ratos e tira as verbas de hospitais públicos. Mais ainda? E coisa, mais, tudo. Mais? Tudo. Começa a botar os caras, tira os remédios de graça.
que você vai ver Gotham existir. Inclusive, Bota o crack na rua, né? Bota o crack, é isso. Inclusive, já tem, né? fecharam no filme, né? O cara acabou o tratamento porque acabou a verba. Acabou. Não é acabou, Mas não. é só um filme, né? Contenção, Cortaram a verba. Eu acho, mas é só no filme. eu acho fantástico os momentos em que ele tá dando risada e ele tá tentando parar. Então, e é ele isso que eu ia não falar. consegue E o jeito que ele fez parar, essa muito... solução, que é um problema neurológico, e aí vem o ator. Porque ele engasga várias vezes, e na hora que ele vai matar os 3 primeiros, que ele tá no metrô, no trem, tem uma hora que ele tá rindo e os caras, o que tem engraçado aí, palhaço? E aí você vê o desespero no olho dele, ele rindo. Dele tentar parar. Mas ele tá olhando assim, não, cara, não, eu só tô aqui na minha doideira. Ele vai tentar pegar o cartãozinho, o cara não deixa, né? Ele vai pegar o cartãozinho, não deixa. Aí você fica assim, cara, que sofrimento. Também é interessante o arco do filme. No final ele aceita isso, ele tem o prazer da risada. Assim, no começo eu tava assim, deveria acabar com ele em cima do carro ou aquele papinho no final teve um pouco... Mas eu gostei. Ali mostra ele mais maduro, conversando com ela, que ele começa a dar o ataque dele. Mas você e entendeu? a mulher não entende. Mas você entendeu do que ele tá dando risada? Não. Ou sim. Você entendeu do que ele tá dando risada? Sei Por que lá. ele tá dando risada? No final do filme? É que ele tá cantando a música e assim, ele começa Não. a cantar. Ele tá olhando pra baixo assim, dando risada mesmo, não é o psicológico. Ele tá dando Ali ele tá risada rindo mesmo. da situação. E aí, não é da situação. E aí ele corta a cena e você vê o beco. Você vê o beco do crime. Onde o Onde Batman, tá os pais do Waynes Batman foram e o mortos. menino sozinho. E aí você corta de volta pra ele e ela fala assim, o que você tá achando tão engraçado? Ele fala, eu acho muito tão engraçado. Minha interpretação é que ele tá rindo do fato de que ele criou o Batman. Eu não lembro nem de cortar, eu tava tão alucinado ali. Eu Ele não tá lembro nem de rindo- cortar de ver essa cena, meu Deus, que filme eu vi. Que mostra o Bruce Wayne Foi com censurado. sangue espirrado no rosto. Isso. Os pais caídos. Não lembro nada disso, é um cara, flash. tô ficando doido. É um flash. Eu só lembro É um dele flash rindo, muito rápido. Ele rindo e... Você viu e- ele saindo do Zorro Gay? Que gay? Do Zorro Gay. Em 1980, lançaram uma sátira do Zorro, em que o Zorro era rosa. O Esse é o irmão filme do do Zorro. qual eles estão saindo. Ao Zorro The Gay Blade. Eu lembro dos teatro, tempos Zorro. modernos que ele entra. Isso, mas isso é antes. Isso é antes. Que é É daqueles quando ele vai conversar com o quando ele vai Thomas. conversar com o Thomas. Que é um clássico. Que é um Que, clássico. aliás, assim, várias referências, vários easter eggs, é interessante. E, na ele verdade, entrando, ele acaba- falando mal sobre os grandes empresários. Isso, e eles num filme rindo, do Charlie Eles Chaplin. rindo, vendo o Charlie Chaplin criticando eles. Exatamente. Eu acho fantástico. Acho exagerado o soco que ele dá. O coisa podia não ter dado soco. Eu não acho. Eu não gosto. Sabe, Poderia ter deixado mais vazio ali. Ali ele foi muito óbvio. Porque ele falou, cara, não é, e nunca mais chega no meu filho. É por causa do filho. Eu causa do sei, filho. mas eu Não. sei, mas assim, eu não gostei. Se fosse no Eu achei fosse que seu, filho, você você bateria dava também. 2. Sim, mas eu acho que seria mais legal o Thomas ele ter O Donald Trump. mudar. Não, mas ele não É ser porque o tão soco vilão. é muito bem O dado. soco- Tinha que ser um soco de um senhor, assim, mais Não é só zoado. isso. Tinha que ser um empurrão meio desajustado. eu na minha Foi um busca- soco de Não, super-herói mas sabe o que aquilo. é eu na minha busca pela falta de sentido. Aquele soco dá um pouco de sentido. E eu não quero nem aquilo. Eu quero só ele falando, meu amigo, acorde, sua mãe é doida. É isso, acorda e empurra ele e sai. Sai daqui, Sai daqui, né? ô seu doido. Chama os seguranças. E você também é doido, sai daqui. Isso seria uma atitude minha. Um soco já é um pouquinho mais. Mas beleza, eu entendo. Mas eu achei que foi uma opção ruim do não faz. Não tem sentido. Não dê sentido, eu não quero sentido. É isso que a gente quer, a busca. Outra cena boa. Quando ele tá com os dentes tudo quebrado do acidente, que ele faz o sorriso, velho. Aquilo é muito bom, cara. Ele Eu pôs que assim, sangue o pra fazer sorriso o ali. E assim, é bacana. Aquele tempo todo ele tá nesse negócio de puxar, tem que dar o sorriso, sorrir pra vida. Agora, não é um filme. Agora eu vou tentar criticar também, assim. Baixar a bola. Baixar a bola. Não é um filme que eu acho que vai entrar entre os melhores. Não é um Taxi Drive. Não é. Não é. Não é um Clube da Luta. É um filme da DC. Mas é um ótimo. Eu Por sei, ser da eu tô DC. O melhor filme da DC. O padrão Calma, onde tá calma, disparado. Porque até então a DC só me deu Mulher Maravilha de bom. que é bom É bom. pra DC. Você sempre tem que falar, é bom pra DC. Não. É bom Mulher pra DC. Maravilha É bom, é eu bom. gosto. Mulher Maravilha A é gente bom. já tinha gosto. falado disso. A Mulher Maravilha é tão bom que devia ser da Marvel. Não, Mulher não, Maravilha, eu- você pega o quadrinho e joga no cinema. Mulher Não, Maravilha é bom. Mulher Maravilha é bom pra DC. No sentido que se você Não, pega Mulher Maravilha é todos... melhor do que muito filme da Marvel. Certo, mas se você pega os 3 filmes de super-heróis melhores, a Mulher Maravilha entra?
Essa é a minha questão. Ela vai entrar... É que não entra pra mim não entra nenhum da Marvel também. Um que a gente concorda, que talvez eu ache Pantera Negra. Pantera Negra entra entre os três. O problema é já ouvi vocês elogiando, rasgando seda. Não, Pantera Negra é bom pra Não, caramba. o Pantera Negra, pra mim, ele é o mais relevante filme da Marvel. Mas o melhor, pra mim, é o Soldado Invernal. Eu acho que o Pantera Negra é o melhor. É bem melhor. É que eu gosto muito Soldado do Soldado Invernal Invernal é chato, também. é ruim, Soldado Invernal. É uma E o droga. melhor, pra mim, mano, é é o muito- Cavaleiro das Trevas. É que nada que contenha Capitão América pode ser bom, cara. Eu sabia que você ia falar pra isso. muito ruim, velho. O melhor, não é pra ruim. mim, Não é ruim, É cara. ruim de dar raiva, ruim de não vou assistir. Não Pra vou mim- Você não assistir. entendeu nada. Não é que eu não entendi, você eu é não assisti. preconceituoso. Eu não assisti. Olha Eu não lá. assisto, me recuso. Pra mim, o melhor filme de HQ é o empate entre o Cavaleiro das Trevas e o Homem-Aranha 2. Do Dr. Octopus, né? Ruim. E o Logan? Ruim. Logan também é bom. Tudo ruim. O Logan é muito Eu bom. vi o mas do ainda não chega Logan, nesse gostei. Do Logan, gostei. Logan é Pô, bom. perdemos a chance de gravar esse podcast com o Paulinho. Droga. Logan é bom. Homem-Aranha 2 é muito ruim. Nada salva do Homem-Aranha, a não ser esses novos. Nossa, na minha Homem-Aranha 2 opinião. é muito bom. Homem-Aranha 2, dependendo do meu humor, ganha do Cavaleiro das Trevas. Nossa, tá doente, tá É que aí Cavaleiro das Trevas chega e, pô, Cavaleiro Não das dá pra Trevas é muito discutir com o bom. Marcos essas coisas. Pra Não mim, dá, quanto não dá. mais Ele tem humano, preconceito no quanto coração menos dele. ficção. O cara que gosta melhor. do Superman não dá pra discutir. Mas eu gosto do Você fica na Superman sua. quando ele. sua, Fica na sua. Eu gosto dá, do não Superman quando ele fazia coisas claras, plausíveis, como girar em torno da Terra e voltar no tempo. É esse Superman que eu gosto. O resto, esses novos aí eu Então não gosto. gosta do Flash, é mais legal que o Superman. Eu gosto do Flash, mas eu acho que eu nunca assisti o Flash pra valer. Flash. Não tem filme clássico do Flash. O Flash. Tem filme clássico do Aquaman, você viu o filme do Aquaman? Eu nunca disse pro Flash assim, Vamos vamos lá, voltar pro Flash. Coringa, Caos. porque tá começando a decair o nível agora. Eu gosto, um podcast que a gente deveria gravar é o The Boys. Vocês assistiram ou não? Ah, preciso ver, mas... mano. mesmo, Marcos? Vá, tem muita gente falando bem. Então, Luísa. Coringamente falando... Luísa vai ver vale. comigo? Não. então vamos assistir e gravar um podcast. Pronto. Vamos assistir, esse vai é um sair o podcast. 2. Mas assim, ó, acabando aqui. Qual que é a cena ali que emociona a gente? Aí não, boca de leite. Colocando isso, eu acho que ele que emocionou, que fez eu aplaudir de pé. Não, que começou, que entra a Celine Dion e começa a cantar My Heart Will Go On. Poxa. Ó, outra cena que a gente não pode... Tem muitas... Eu acho que os nossos ouvintes podem colocar cenas que marcaram, mas a cena que ele mata o Robert De Niro também é uma cena bem construída. É forte. É forte, porque a gente tá o knock-knock ali. Eu falava, amor, é agora. E aí ele não Até quer. porque ele já tinha te preparado... Antes, ele tinha te preparado pro suicídio dele. É. Que ele ia fazer... Falei, ele ia se matar. É. Assim. Só que assim, ninguém bota fé que ele ia se matar. Ele tava ali pra matar o Robert De Niro. Aquela cena lembra muito, tem uma história do chamado Dark Knight, que é... Putz, essa cena. Só que ele mata a plateia. Ele mata todo Né? Ele mundo mata que tá no todo estúdio. mundo que tá no Com estúdio. aquelas metralhadoras antigas. E aí, acho que ele usa gás do riso. É. né? E ali... Eu achava que ele ia fazer isso. Eu achava que ele ia fazer aquilo. Eu falei assim, mano, ele vai matar geral ali dentro. Eu achei legal que ele matou só o cara. No Cavaleiro das Trevas, nessa Ele HQ... não pode ir muito longe, cara. De novo, ele tem que conquistar o público. Não a gente, eu tô falando Sim, agora. sim. Eu tô falando dele ali. Ele fala, você ia me envergonhar aqui, e é verdade. Ele fez isso. Ali ele... Sim, ali você é foi pra como dele. os outros, né? Você é como todo mundo, com esses ricos que você fica entrevistando aqui. Agora, ele entrando e dando um beijo na boca da mulher, eu ria de Sensacional. passar mal, porque eu falava... Fantástico. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada, porque você falou que no seu cinema, a cena do anão tava todo mundo tenso. No meu cinema, todo mundo gargalhou naquela Não, cena do anão. velho, É verdade. Eu era Eu silêncio Eu tempo tava todo. congelado. Tava triste, né, cara? Quando o anão não alcançou, todo o meu cinema gargalhou. E eu falei, que o que isso, que vocês velho? têm? Vocês têm... Então, é esse o problema que esse filme precisa revelar, ô Silas. Você não... Eu acho Ele assim... revela. Você... O bom desse filme é que ele revela. E você, Isso é genial. eu Fala acho aí, que você Marcos. não se permitiu. Eu acho que você deveria ouvir mais Lulu Santos. E você deveria se permitir. Cara, porque você tava assim... Você falou uma frase aqui que me preocupou. Eu, como seu pastor, eu tô preocupado. Glória a Deus. Depois disso tudo, né, cara? Ele apoiando o filme. Agora ele ficou preocupado. Agora, depois Não, disso tudo. preocupou. Ah, e essa Você pistola falou- que caiu no Você- chão? Como seu pastor agora. Sabe que caiu uma pistola? Depois de achar vez que eu tava genial. pregando, uma vez que eu tava pregando, caiu uma pistola, vocês estão me comparando? Ó, mas assim, você falou lá que na cena do metrô, quando ele vai matar, você falou, eu ainda não sei pra que lado tava me levando. Você tava analisando até ali. Eu gosto do Paulo. O Paulo entrou, ele não sabia nem que horas eram. Ele não sabia. Mas é ele isso. não sabia quem era a família Wayne. Olha só, ele foi assim aberto. Mas entende o fala, seguinte, me conte. É por isso que o não é uma Paulo coisa achou minha. legal, Isso não é viu uma coisa problema minha. nenhum. Tem muito filme
que eu vou assistir e eu desliga. Você acha que foi a culpa do diretor? Ele não te levou? Eu acho que foi. Pra mim foi. Eu acho que talvez ele fez isso com todo mundo que conhece profundamente o Coringa. Acho que eu sinto que o Edu gostou, mas ele não tá convicto nos olhos. Gostou com ressalvas. Eu gostei com ressalvas. Eu gostei com ressalvas. E o Paulo já se entregamos. Porque não, eu me entreguei. Eu gostei e novamente da construção do personagem, mas a história me incomoda. E novamente... Mas incomoda também o fato desse personagem não ser o Coringa, que a gente conhece. Talvez seja isso também. Também. Esse daí novamente, aquela coisa que eu falei do Batman vs Superman. Esse é um filme que eu não consigo dizer pra todo mundo, vocês estão errados porque esse filme é ruim. Eu tenho os meus motivos de achar que esse filme tem problemas muito sérios de mensagem, do que ele tá tentando dizer. E não ele está dizendo que não é nada e isso é legal. Eu acho que ele não fala isso de maneira coerente, de maneira decente, entendeu? Bruce Wayne descendo da casinha dele. A cena do Bruce Wayne descendo da casinha foi muito legal. Ele desce por aquele... Ele desce num escorregador de bombeiro. Naquele escorregador de bombeiro. Cara, ele tá numa é o Adam West em 66. Mas ele tá no muro, né? Ele tá numa casinha de brinquedo. Que ele tá olhando pro Arthur Fleck passando na rua. Aquele cara, o cara que tá olhando ele por cima do muro e ele desce por aquele negócio que escorrega ali. Aí, ó. Isso é muito... Não peguei a referência. Ali é o Batman dos anos 60. É uma homenagem ao Adam West, aquilo ali. Cara, é genial. Aquilo foi genial. Bonito. Oi, fala. O cara que não fala que vai lá tirar o menino do portão. É o Alfred. É o Alfred? É o Alfred. Eu tava assim, amor, eu acho que é o Alfred. Não parece o Alfred. É um Alfred meio gordinho, mas é um Alfred. Alfred meio gordinho, né? Assim, mas... Que a gente tem que lembrar que o Alfred foi do MI6 também, né? Que é isso? Você é burro, cara, que loucura. É onde o James Bond trabalha. O Alfred era agente secreto da coroa. Mano, aí você já forçava a barra. Mas aquela cena foi uma homenagem digna ao Adam West. Lembra no Batman do Coringa, que tem uma hora que o Alfred chega pro Bruce Wayne e fala: eu vou te contar uma história. Eu tava com uns amigos meus em Burma e tinha um traficante de diamantes. Ele conta uma história do diamante, que o cara que só queria ver o mundo pegar fogo. Ele tá falando de quando ele era um mercenário. O Alfred? É. Não destrói minha infância, cara. Agora, só pra concluir, a série Gotham mostra esse Alfred. E é muito legal. É um Alfred que vai ficar... que tem um arsenal. Exatamente. O máximo do Batman que eu consigo ir é assistir a origem do Coringa. É esse que eu vou. Então vai. A partir que o cara põe uma máscara de morcego, você fala, não acredito. Tô fora, impossível. Porque um cara igual ele, ambicioso, egoísta, nem sequer se preocupa em sair à noite, ele simplesmente vai pra balada. Mas assim, vamos fazer uma continuação aqui, rapidinho, assim, delirando. O que seria um 2 desse cara? Pra onde iria? Ou pode ser de forma humorada ou não. Mas vamos trazer isso. Eu tenho uma ideia. Pra mim, é ele... É fazendo mais ou menos o que ele faz no Cavaleiro das Trevas. É ele descobrindo quem são os maiores criminosos de Gotham City e destruindo o império de cada um deles pra ele se tornar o Coringa. Mas daí não precisa de filme, já tem o filme, é só você voltar e ver. Eu não acho que esse filme era necessário também. Eu acho que ele nem... Falei, pronto. E esse cara fazendo isso é interessante, porque aí você tem que, né, você tem que ter uma manobra aí, alguma coisa pra ele se tornar alguém capaz de fazer isso. Exatamente, porque ele não é capaz agora. No final do filme ele não é capaz disso. Eu quero ver ele ser capaz disso. Eu queria ver ele torturando um pouco. Olha pra mim, rapaz. Seu pai foi torturado? O Batman, novinho. Eu queria, assim, tortura no... Eu ia falar no bom sentido. No bom sentido. Eu ia fazer um comentário político agora. Eu também. Mas eu vou me segurar. Aí daqui a pouco ele vem com aquele papinho. Como seu pastor... Eu estou preocupado. Estou preocupado. Mas tortura uma não tortura pode. como os heróis do Brasil. Mas assim, Obrigado, porque eu me abstenho de fazer esses comentários, é você espalha. Eu faço, se você não gosta de mim, você passa o sangue sobre eu faço. É o caos! Rômulo, essa é pra você. Podcast.